É, Agora esta chamada está sendo gravada. nós estamos dando reinício à nossa série dos Mestres dos Homens, né, 2025, e hoje nós vamos começar com a biografia da Aracy, né, o nome dela completinho é Aracy Moebius de Carvalho, depois Guimarães Rosa. Alguns detalhes antes, porém, eu quero fazer uma homenagem aqui o nome dela é Tânia Barros. Ela tem um canal no YouTube dedicado a biografias. Tânia Barros, inclusive, eu já até é uma professora, né? Eu até coloquei aqui o link do canal dela, tá lá no nosso grupo, tá nos buscadores. Então, se inscrevam no canal dela, um canal excelente, chama-se Loucos por Biografia. Ela é ótima, maravilhosa, e vale a pena dar uma força para ela lá, porque ela faz um trabalho muito bonito, tá? O nome dela é Tânia Barros. Então, eu escolhi o vídeo dela para a gente fazer a dissertação hoje aí, tá bem? Eu já deixei o vídeo que ela fez, inclusive os detalhes, né, da Aracy, tá tudo lá em maiores detalhes, né? Tem um videozinho de 10 minutinhos, vocês vão saber de todos os detalhes. Eu coloquei algumas coisas aqui por cima, tá bom? Para a gente poder falar sobre ela aí, tá? O nome dela é Aracy Moebius de Carvalho. Ela nasceu, olha só, no Paraná. Ela é paranaense. Eu também sou do Paraná, nasci lá. Ela nasceu numa cidade chamada Rio Negro, Rio Negro, no Paraná. E ela é filha de português, né, tem descendência alemã, se casou com um alemão. O primeiro casamento dela foi com um alemão, não deu certo, teve um filho, né? E aí ela foi morar com uma tia na Alemanha, e como ela era uma mulher muito culta, né, assim, falava várias línguas, ela conseguiu um emprego na embaixada do Brasil na Alemanha. E foi trabalhar com passaportes na época em que o regime nazista estava em ascensão, tá? Então ela viu o processo todo pelo qual os judeus passaram, etc. E interessante que Aracy, quando ela se separou do marido, né, não deu certo o relacionamento, parece que ele é um pouco abusivo, alguma coisa assim, e eu não me lembro o que aconteceu lá, eu não entendo os detalhes, mas ela sofreu uma espécie, né, de bullying, né, no caso, porque como ela, na época, a mulher separada aqui no Brasil, naquele período, era considerada, eles tinham um termo chamado desquitada. Ah, fulana é desquitada. Não sei nem como surgiu isso, desquitada. É porque quitou, né, quitou a dívida. Aí desquitou, quer dizer, voltou a ter dívida de novo, alguma coisa assim, desquitada, a fulana é desquitada. Então, quando a pessoa dizia que fulana era desquitada ou desquitado, já estava abaixo da média, já era assim. Então, ela teve muitas dificuldades aqui no Brasil por conta de ser uma mulher, né, assim, separada naquele período, que era uma coisa muito ruim para a carreira, enfim, para social. E ela, então, foi para a Alemanha para morar com uma tia, e ela passou muitas dificuldades, mas ela conseguiu esse trabalho aí, tá? E aí onde se deu todo o processo, tá bom? Depois dos eventos todos, que ela só foi, a história toda dela, ela manteve em silêncio, né? E o Guimarães Rosa conheceu ela lá na Alemanha, já quando eles, né, ele era diplomata, ele não era escritor ainda, ele era diplomata brasileiro, foi mandado para a Alemanha para trabalhar no consulado da embaixada, e lá foi que ele conheceu a Aracy e se apaixonou por ela e se casaram lá. Ele sabia, né, assim, do que a Aracy fazia, mas ele a apoiou, né? O Guimarães também foi herói, hein? Aí, tá? Nesse caso. O que a Aracy fazia? Eu vou falar o que ela fazia. Como ela passou por esse processo de bullying, de dificuldade aqui no Brasil, por ser uma mulher separada, ela sentiu na pele a discriminação, ela sentiu nas vísceras como é ser discriminada, né? Como é estar numa situação de necessidade e ter um peso a mais para carregar sobre si, que é a discriminação social.
Então, quando ela viu os judeus passando por discriminação social na Alemanha, ela se identificou, ela teve compaixão, empatia. Então, como ela trabalhava na embaixada, naquela época o governo Getúlio Vargas estava flertando com a Alemanha para fazer parte do eixo. Então, aqui no Brasil tinha bastante alemães já que moravam aqui por conta da Primeira Guerra Mundial e tal, a colonização do Brasil, sul do Brasil, né? Muitos alemães. Então, o Hitler estava, né, assim, flertando com o Brasil, com o governo brasileiro, para que fizesse parte do eixo, né? Italianos, tinha muito italiano aqui, então a Itália fechou com a Alemanha, o Japão fechou com a Alemanha, então era Alemanha, Itália e o Japão. E no Brasil tinha muito japonês, tinha muito italiano e tinha muito alemão. Então, eles se aproximaram do Brasil para fechar com o Brasil também. E o governo Getúlio Vargas já estava fechando com os alemães. Inclusive, aqui na nossa cidade, aqui na Anhangaba, tem um local que foi construído um centro de concentração, um campo de concentração nazista, aqui em Pindamonhangaba. E tem um prédio que a estação ferroviária foi construída pelos alemães, aqui com o projeto, né, de ter aqui um campo de concentração nazista. Foi achado recentemente um local com vários tijolos com aquela insígnia nazista, sabe? Esses tijolos foram escondidos depois e tal, mas aí estava sendo projeto, estava em andamento aqui nessa região. É uma região muito rica, né? E tinha judeus aqui, então eles pretendiam pegar o dinheiro dos judeus, aquela coisa toda, né? E prender eles. Que a gente já conhece esse lado escuro aí da humanidade. Mas aí o governo brasileiro emitiu um decreto que era secreto, lei 1127, uma coisa assim, que obrigava todas as embaixadas do Brasil, fora do Brasil, a colocarem no passaporte a letra J para judeus que estavam tentando entrar no Brasil, porque o Brasil era um país livre, para fugir da guerra. Então, todo funcionário da embaixada tinha que, quando identificava que era judeu, tinha que colocar a letra J, porque aí, na hora que o cônsul via que era J, negava o passaporte. Era um acordo que o governo brasileiro tinha com o governo alemão, com Hitler. Então, o Brasil namorou aí o nazismo por um tempo, nas mãos do Getúlio Vargas. Só que o que acontece? Os americanos, prevendo, né, que o Brasil estava assim a um passo para selar um acordo, veio ao Brasil e disse: olha, nós construiremos portos e não sei o que, e fazemos isso. E aí os americanos compraram o passe do Brasil. O Getúlio Vargas, então, fechou com os americanos e declarou guerra aos alemães. Então, os americanos, para quem é anti-americano, para quem não gosta dos americanos aí, fiquem sabendo que os americanos compraram o nosso passe. E porque os americanos compraram o nosso passe, nós não entramos na guerra junto com o Hitler, porque nós poderíamos ter esse estigma aí com a gente aí, tá? Assim, felizmente, né, nós não tivemos aí, porque nesse caso aí nós fomos comprados, bem comprados, tá? E, bom, tá aí. Agora, a Aracy, lá na Embaixada da Alemanha, na hora de colocar a letra J, não colocava a letra J. Então, ela colocou em risco a própria vida, colocou em risco o trabalho dela, né, a família e tudo, e misturava os documentos de pedido de visto para o Brasil junto com os documentos normais, de alemães normais e tal, e com isso ela conseguiu mandar muitos judeus para cá, para o Brasil. Pode ser que você, que tenha sobrenome judeu, seja um dos descendentes dessa ação da Aracy. Tá? Por exemplo, meu nome é Oliveira. Né? Eu sei que Oliveira é um dos nomes que os judeus utilizavam na Idade Média para identificar as famílias, para não... Então, Oliveira, Silva, eram nomes das famílias judias, e eu sou descendente, né? Tem o meu sobrenome, tem Guedes Oliveira, que é descendente de judeus. Eu não fiz essa pesquisa para ver se eu sou um descendente beneficiado direto pela Aracy, mas muitos de nós, que nem sabe mais, fomos beneficiados aí por ela, que emitiu os passaportes, e as famílias conseguiam vir, então, e entravam no Brasil
e assim, conseguiam, né, ter uma vida normal aqui no Brasil. Agora, o que acontece? Ela manteve esse processo em segredo, porque ela estava fazendo uma coisa contra a ditadura do governo Getúlio Estado Novo, que era do Getúlio Vargas, o Hitler, né? E isso tudo numa época em que, assim, a situação toda era muito instável. E ela passou esse tempo todo incógnito, ela não divulgou as atividades dela e tal, até temendo represálias, alguma coisa assim. E ela só foi descoberta em 1980, quando uma das beneficiárias desse recurso dela descobriu a história e trouxe a história dela a público, e ela foi, então, reconhecida em 1980, com uma biografia que foi feita sobre ela. O governo de Israel foi fazer as investigações e verificou que, de fato, né, isso procedia e deu a ela o título de Justa entre as Nações. E tem uma placa dela, é a única brasileira, tem uma placa dela no cemitério em Jerusalém, que é a placa dos Jardim dos Justos. Tem lá a placa dela, lá, brasileira, Aracy Guimarães, que salvou muitos judeus, inclusive lá na Alemanha, ela chegou a esconder alguns judeus no apartamento dela, e ela colocava esses judeus depois, à noite, na mala do carro dela, e conseguia, então, transportá-los para lugares seguros, normalmente próximo da fronteira com a Suíça, ali, que dali eles conseguiam fugir para a Suíça, era uma forma que eles conseguiam escapar dos alemães. E ela fez isso algumas vezes. Durante esse processo, né, o Guimarães Rosa foi para lá, e eles estavam sendo já, depois que eles se conheceram, o Guimarães, ele se apaixonou por ela, e ele ficou sabendo, né, porque aí ele já estava, ele ficou sabendo o que ela fazia. E aí ele falou para ela o seguinte: é isso mesmo, vamos continuar fazendo isso. E ele concordou com ela, né? E, bom, eles foram investigados tanto pelo governo brasileiro quanto pelo governo nazista. Eles estavam a um passo de serem presos e irem para, possivelmente, campos de concentração e talvez, né? Mas nesse momento em que eles já estavam sendo investigados, os americanos vieram e compraram o Getúlio, né, a um preço aí de uns milhões de dólares aí, algumas siderúrgicas e tal, construção de carros, porque naquela época o Brasil não era um país industrializado. Então, os brasileiros queriam uma indústria aqui no Brasil de produção de automóveis e tal, e os americanos barravam porque queriam que o Brasil fosse sempre, né, cliente. Então, o Brasil, o Getúlio falou: se vocês não liberarem para nós a construção daqui, a gente vai fechar com os alemães. Que jogo, né? Quanta gente envolvida, né? Os americanos disseram: não, tudo bem, nós vamos comprar o passe, então, do Brasil. E compraram, e pronto, o Brasil, então, declarou guerra contra a Alemanha, e o casal foi, então, trazido de volta para o Brasil, e aqui eles viveram uma vida muito feliz juntos durante 20 anos. O Guimarães Rosas, ele dedicou o grande livro dele, Grande Sertão Veredas, em homenagem a ela, né, que ele a considerava a heroína dele e tal. Então, ele fez isso daí por ela, tá? Agora, olha só que interessante. Quando foi perguntado para ela, depois vocês pegam a biografia direitinho e assistam, tá? Os detalhes que está lá no nosso grupo, lá a biografia dela. Quando foi perguntado para ela, por que você fez isso? Depois de muitos anos, né? Depois que descobriram ela, o que ela tinha feito, o Guimarães Rosa manteve em sigilo também, que ela pediu. Mas alguém descobriu, né? Essa menina judia descobriu, e ela foi condecorada, homenageada. Dos diplomatas mundiais que ajudaram os judeus nesse período, 18 diplomatas apenas, né, no mundo tiveram esse comportamento aí, dos quais apenas uma mulher
Dos 18 diplomatas, apenas uma mulher. Tem um diplomata brasileiro também, que depois eu vou falar sobre ele em algum momento aí, que trabalhava na Embaixada da França. Inclusive, o sobrenome dele é Dantas, né? Temos algumas Dantas aqui na sala. Martins Dantas, o nome dele. Ele também fez o que a Aracy Guimarães fez, né? E ele também é condecorado como um dos diplomatas do mundo que fizeram isso daí e são reconhecidos pelo governo de Israel como justo entre as nações. Então, aquela letra que tinha que colocar de vermelho para dizer judeu no passaporte foi a mesma letra que foi usada na placa dela para colocar, ao invés, que é justo, né, o J em vermelho para assim, justa entre as nações. E ela é a única mulher dentre os diplomatas mundiais que teve essa ação. E ela é brasileira. Ela é a única mulher e ela é brasileira. E está lá no Museu do Holocausto, em Israel, tem uma placa dela lá em homenagem aos, né, assim, aos brasileiros e gratidão dos israelenses aí aos brasileiros e tal. Muito bem. Agora, quando passou esse período todo, foi perguntado a ela, assim, por que, né, não, peraí, antes, deixa eu falar uma frase, a frase do João Guimarães Rosa, o que ele falou para ela? Num dia, né, numa carta, ele escreveu para ela o seguinte, ele disse, porque às vezes tem pessoas que passam nas nossas vidas e vão embora, né? E tem outras que marcam a nossa vida, né? E vêm para ser. Algumas saem para dar espaço para que aquela verdadeira chegue. Às vezes a gente fica, né, chateado, mas alguns vão e saem para que, né, a pessoa verdadeira possa chegar. Então, o Guimarães Rosa disse o seguinte para ele: os outros, no caso, né, outras pessoas, né, as outras mulheres, no caso, os outros eu encontrei por acaso, mas a ti vim encontrar porque era preciso. Então ele falou isso para ela. Os outros eu encontrei por acaso, mas a ti eu vim para encontrar porque era preciso. Então essa foi a declaração de amor que o Guimarães Rosa fez para ela. E quando foi perguntado para ela por que ela fez isso, né? Por que você arriscou a sua vida, né? Apesar de que a Aracy, ela, tá? Ela tinha, ok, a experiência prática de sofrer, né, o bullying, a rejeição social. Então, ela também tinha. Além do que, ela, como mãe, ela via a aflição das mães sendo separadas de seus filhos, vendo seus filhos sendo separados dela. E isso, né, assim, a deixou extremamente sensibilizada, né? Tinha esse fato também envolvido aí na substância. Mas quando foi perguntado para ela por que ela fez isso, qual a motivação que ela fez isso, ela olhou e disse: fiz porque era justo fazê-lo. Ok? Então, veja bem, olha só. Você vê que tem pouco tempo aqui, mas olha só. Nós praticamos, todos nós, né, somos experientes em buscar religiões. A maioria de vocês já transitou em muitas religiões. Tenho certeza. Tá? Já conheceu, já fez isso, fez aquilo, já foi, voltou, e já tipo, né? O rebu está formado. Quer dizer, os caminhos, se for juntar e dar aquele novelo, aquele rolo, tanto caminho que vocês já fizeram, e é assim mesmo. Em busca da religião e tal. Mas uma coisa que a gente não pode jamais substituir pela religião é o bom senso. O bom senso, a coerência, é a única coisa que realmente nós temos, ok? Do qual nós podemos nos sentir em paz conosco mesmo. Tá? Em muitas ocasiões, a religião vai dizer para você fazer coisas absurdas.
E se você o fizer meramente por questão de religião, você está perdendo a sua paz, a sua dignidade por um sistema idealístico. O bom senso deve ser sempre a nossa posição de critério, porque é o nosso bom senso que nos protege das loucuras humanas. Tá? E, eventualmente, as pessoas que se juntam em religiões costumam criar certos estigmas ou certos mecanismos psicológicos que fazem com que nós tenhamos uma ação perante o mundo bizarra, no sentido de estranha e incoerente com a nossa natureza moral de evolução. Tá? Nesse período aí, tinha muita gente envolvida no processo, e uma delas eram as pessoas que consideravam que os judeus tinham mesmo que sofrer porque teriam, teoricamente, crucificado Jesus e aquela coisa toda. Então, essa perseguição aos judeus vem de muito tempo. Não é? O Hitler foi o apogeu, o clímax da perseguição. Mas, apesar de Aracy ser uma mulher cristã, nascida num país cristão, né, muitos outros fizeram isso, aproveitaram essa oportunidade para se vingar, de Jesus contra os judeus. Ela, devido ao critério de bom senso dela, de coerência, de mãe e de ser humano, decidiu por fazer o que era certo, o que era justo fazer, e não aquilo que a motivação religiosa de grupos extremistas a incentivavam a fazê-lo. Tá? Então, por que nós temos que fazer coisas boas? Porque é justo. Tá? E não porque a religião nos estimula a fazer. Tudo bem, quando a religião nos estimula a fazer coisas boas, ótimo. Mas não deveríamos precisar da religião para fazê-lo. Nós temos que fazê-lo porque é justo, porque é correto fazer o bem. Aquele que faz o bem jamais será vencido pelo mal. Deve-se ter firmeza e coragem para fazê-lo, sim. Às vezes nós ficamos em prejuízo, sim. Mas aquele que faz o bem jamais será vencido pelo mal. Tá? E por que o Geraldo Vandré entrou nesse contexto aí, né? Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E tem pessoas que ainda acreditam nas flores. Aracy era uma flor no meio do deserto. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Aracy era uma flor que venceu muitos canhões. Ela frágil, uma mulher frágil, num país estrangeiro, vivendo em 3 regimes ditatoriais, Estado Novo, Getúlio Vargas, o Hitler e depois a ditadura militar. E, no final das contas, quando o Geraldo Vandré lançou essa canção lá no festival de música popular lá, que o Oswaldo falou aí, como vocês viram no bate-papo deles, né? Quem conhece a história sabe que teve um festival de canção popular brasileira, que o Geraldo Vandré apresentou essa canção, e essa canção, eles aderiram a essa canção como um hino contra a ditadura. Os soldados da ditadura, os militares, perseguiram o Geraldo Vandré, e para onde ele foi? Quem o abrigou? A Aracy, que estava no Brasil. Recolheu o Geraldo Vandré, guardou ele em casa. Durante 2 meses, ela ficou com ele lá em casa, na casa dela, né? Já estou lá com ela. Ficou na casa dela. Depois que estava seguro, o neto da Aracy pegou o Geraldo Vandré e levou ele para o exílio, onde ele foi exilado e protegido. Então, o Geraldo Vandré é vivo ainda hoje. Outro dia eu assisti uma entrevista dele. Ele só fez essa canção, mas foi o suficiente. E ela foi a pessoa que o protegeu da perseguição da ditadura militar. Ela está enterrada
junto com o esposo, na Academia Brasileira de Letras, no cemitério de São Sebastião, lá, São João, não esqueci, mas aí no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras. Quem quiser, quem mora no Rio, quiser ir conhecer, né, quiser fazer uma visita para ela. Mas é isso, pessoal, eu preciso ir agora, realmente eu tenho um compromisso importante agora às 8 horas. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, porém, procurem conhecer mais sobre essa heroína brasileira aí, divulguem, tá, para que as pessoas conheçam a história dela, porque é linda, e devemos fazer isso porque é justo a ela, né? E no momento em que nós temos tanto anti-heróis, precisamos de algumas referências que resgatem a nossa dignidade humana. E Aracy é uma delas. Ok? Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Tenham todos um excelente dia. Tá? Eu deixei a biografia da Aracy aí para vocês. E lembre-se do canal da nossa amiguinha lá, Tânia Barros, a professorinha. Ela é linda também, ela é super simpática, vocês vão gostar muito dela, tá? Se inscrevam no canal dela aí, tá bom? Para dar uma força para ela, porque vale a pena, tá? Namastê, tchau, tchau para todos, e a gente se vê lá.